Paula Tranche, ela é pós-caldense, casada, mãe de 2 filhos, formada em magistério, gestão de negócios, depois fez MBA em gestão de pessoas, empreendedorismo social e gestão do terceiro setor. Sou bancária, 32 anos e presidente voluntária da DEFIP. O magistério, entrei bem aos 16 anos, fiz o curso do colegial de manhã e o magistério à noite. Eu gostava muito de criança e sempre gostei muito de poder ensinar. Eu acho que eu acredito que todo conhecimento ele tem que ser compartilhado. E aí nasceu essa paixão pelo magistério. Quando eu completei 18 anos, eu acabei entrando no banco. E também gosto muito, adoro os números, é uma área que eu estou há 32 anos, né? Então realmente eu amo o que eu faço. E acabei seguindo depois a carreira de gestão de processos gerenciais. Acho que o primeiro momento que me marcou bastante foi quando eu comecei mesmo. Eu lembro que eu era muito tímida e, na verdade, assim, no dia que eu entrei no banco, às vezes antes a gente olhava para o banco e você via um outro mundo, né, que parecia muito distante do meu. Eu venho de uma família simples. E aí, quando no primeiro dia eu falei, puxa, eu cheguei para trabalhar, falei, e agora? Não tem nem roupa para pôr para trabalhar. E aí eu lembro que eu fui com uma calça jeans bem surrada, assim, e aí eu precisei pegar uma carta de apresentação de uma cliente. E eu lembrei que a minha tia tinha conta no banco. Eu fui pegar essa carta dela. E aí ela olhou, e ela mexe com confecção, ela falou assim, eu vou fazer uma blusinha para te presentear. E sentou na máquina e fez uma blusa para eu trabalhar. Aí naquele dia, depois eu fui entender, que eu falei, puxa, eu acho que a blusa também não estava apropriada, né? Já estava bem surrada. Mas aí eu aprendi que é possível a gente conseguir chegar onde a gente quer, sempre com muita humildade, sabe? E outra cena que me marcou já dentro do banco foi a minha gerente comercial, que é a subgerente geral. E ela morava próximo da minha casa. Então ela ia almoçar e passava em casa e trazia marmita. Então eu fui aprendendo muito cedo com profissionais excelentes que a gente pode chegar a qualquer lugar, mas a humildade tem que estar sempre com a gente. Eu já tinha meu primeiro filho, minha primeira gestação, eu tinha 24 anos, que foi o Caio, né, que hoje está com 26 anos. Meu colega de trabalho também, bancário. E aí a gente queria muito o segundo filho. E aí quando o Gustavo nasceu, eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora. Sempre gostava de imaginar um mundo perfeito. E o Gustavo veio para me ensinar que não existe um mundo perfeito, mas que a gente pode fazer dele o melhor lugar, né? O Gu, ele me ensinou a tirar o lado bom das coisas ruins. Daquilo que parecia muito ruim, eu aprendi a sorrir, eu aprendi a transformar a dor em amor com o Gustavo. Olha, eu acho que a ficha caiu, ou eu saí daquele momento do luto que a gente tem, e foram os 2 anos, mais ou menos. Os 2 primeiros anos foram muito difíceis. Eu já sabia que seria bem complicado, porque quando o Gustavo nasceu, o médico já me disse que ele não passaria das 72 horas. E aí eu já sabia que seria tudo muito complicado. Mas eu também tinha certeza que em algum momento Deus estaria ali agindo. Só que eu sempre fui uma pessoa criada muito na fé. E aí, de repente, aquela fé começou a enfraquecer, porque eu queria entender por que eu tinha desejado, eu tinha programado, eu já fazia trabalho voluntário, porque o voluntariado sempre fez parte da minha vida, desde 6 anos, e por que eu tinha que passar por tudo aquilo, se eu conhecia histórias e que pessoas que tentaram o aborto e a criança nasceu normal. Então foi um período de muita revolta mesmo, de eu querer entender por que eu fazia as coisas certas e eu estava vendo meu filho pagar um preço tão caro. E meu pai todos os dias ele falava, olha, a gente não entende os desígnios de Deus, mas um dia você vai entender. E aí teve um dia que eu estava muito desesperado, Gustavo, muita intercorrência hospitalar, e aí eu ajoelhei e falei, meu Deus, então você me mostra. Eu quero aprender com tudo isso, porque eu não posso ver tanto sofrimento em vão. E eu acho que a partir desse momento que eu permiti, então, descobrir que
tudo isso teria um propósito. E aí desse propósito eu fui descobrir que era buscar um tratamento equitativo para todas as crianças aqui em Poços, né? Porque na verdade não tinha, e a gente tinha que buscar isso em São Paulo. E a gente pegava o transporte público, então nós saímos aqui 2 da manhã, chegava 2 da manhã do dia seguinte, porque iam pessoas que iam crianças, iam os adultos, os idosos, fazer cateterismo, cada um numa região em São Paulo. Então na volta o cateterismo terminava às 6 da tarde. Então até a gente chegar, pegar todo mundo e voltar, você ficava a madrugada para 1 hora de atendimento. E aí o que acontecia? A criança, o Gustavo e todas as outras crianças acabavam ficando doentes por problemas respiratórios e tinha que internar. Então tudo que você fazia nas terapias, você perdia na estrada. E aí foi onde eu entendi que o primeiro passo seria criar um centro de reabilitação aqui em Poços. Eu sou uma presidente voluntária muito atuante. Não é o cargo só, é de pôr a mão na massa em tudo, desde a gestão, estratégia, os eventos, de montar, desmontar. É muito gratificante. Eu falo que eu aprendo e recebo, sem dúvida, muito mais do que eu contribuo. Ao mesmo tempo, ele não deixa de ser, ele é bem difícil e não deixa de ser pesado, porque a responsabilidade é muito grande. Tem noite que eu não consigo dormir. Hoje a DEFIP faz mais de 5.000 atendimentos. São mais de 360 famílias sendo atendidas, 84 funcionários, colaboradores. Então você não tem margem para erro. E quando eu comecei muito assim, com o peito muito aberto. Eu vou e vai dar certo. E deu, mas a chance de ter dado errado é muito maior. Hoje eu já olho e eu enxergo a DEFIP como uma empresa que não pode perder a sua essência. Mas ela tem que ser tratada como uma empresa porque ela tem que prestar conta, ela tem que gerar recursos, né? Porque infelizmente só a causa ela não se mantém. Entendeu? Hoje a responsabilidade é muito grande e a angústia também de não conseguir fazer com que não exista uma fila de espera. Acho que hoje a maior dor minha é poder saber que ainda tem pessoas na fila de espera que precisam de um atendimento. Só que a gente também precisa ter o recurso para dar. Eu não posso fazer 1, 2 atendimentos e depois falar, olha, o recurso não dá para eu te manter, né? Então, mas isso é uma angústia. E ao mesmo tempo que eu aprendo todos os dias, que eu tento melhorar e me capacitar todos os dias, eu também fico muitas noites sem dormir. O custo é muito alto. Hoje, em 2023, o meu balanço fechou em mais de 5 milhões. Esses 5 milhões eu não tenho, eu tenho que captar. Então, seja através de convênios, de emendas parlamentares, de eventos que a gente faz, porque se eu não tiver isso, eu não fecho a conta no final do ano. E aí eu tenho que ter uma projeção sempre de aumentar essa captação para que eu possa trazer mais gente, para tirar pessoas da fila de espera e trazer para esse atendimento. Hoje a DEFIP ela tem um reconhecimento nacional e internacional. Nós recebemos o prêmio do Brain Connection, que é um prêmio europeu da agência Erasmus+. É um prêmio que ele premia justamente as iniciativas e os impactos que essa iniciativa faz. 4 vezes entre as 100 melhores ONGs do Brasil, vários projetos aprovados, como Criança Esperança. São projetos extremamente importantes, mas eu falo para a equipe que não é para vocês se tornar visível, não é a visibilidade que esses projetos trazem, mas sim ele te mostra que você está no caminho certo. Melhores ONGs, eles utilizam 32 critérios de avaliação e eles são critérios internacionais, então eles vão olhar transparência, gestão, prestação de conta, impacto, tudo isso, planejamento estratégico, para poder você chegar lá. Então, uma instituição genuinamente Poços Caldense, só tem em Poços, e ela hoje tem um reconhecimento e servir de case para outras cidades, para outros estados, isso nos faz pensar que estamos no caminho certo. Que na verdade a gente quer que todas as pessoas com deficiência tenham seus direitos garantidos, né? A maior missão que o Gu me deixou foi, primeiro, nunca desistir.
e acreditar sempre no potencial do ser humano, porque os médicos, até dá um nó, né, na garganta, os médicos me falaram que meu filho nunca ia sorrir, e o Gu teve o sorriso mais lindo do mundo. E aí, quando tudo parecia muito difícil, ele me dava aquele sorriso como quem diz, vai que dá certo. Então isso ele me ensinou e me deixou mais, hoje, mais 360 filhos do coração, porque cada atendido da DEFIP eu olho para eles e eu enxergo o Gustavo. Da mesma forma que quando o Gu estava entre nós, que eu chegava em casa, eu olhava para o Gu e eu enxergava cada um deles. Não, ela mudou. Hoje eu falo que ela é concreta, porque antes eu tinha uma fé que eu falava dessa fé, mas quando eu precisei dela, ela não estava ali, entendeu? Porque eu achava que a fé era você ter as coisas perfeitas, e não é. A fé é a força que te faz levantar todas as vezes que você cai. Então hoje a minha fé é muito maior, e a minha gratidão também, porque eu acho que, apesar de tantos momentos difíceis mesmo, acho que Deus foi me capacitando, através do Gustavo, a melhorar como pessoa, a melhorar a minha família também ter outra visão. Graças a Deus, tenho o privilégio de ter uma família muito unida, mas não é a maioria das pessoas não, então a maioria não tem esse amparo familiar. Então isso é algo que eu trago muito para dentro da instituição, da gente cuidar das famílias, cuidar de quem cuida, porque não é fácil, sabe? Mas hoje eu olho para trás e os dias que a dor aumenta, a ausência do Gustavo, porque a gente tinha um elo de ligação, assim, um olhar se bastava para entender o que o outro estava sentindo. E aí na hora que a dor vem, dobrando o joelho e agradecendo a Deus pelo privilégio de eu ter tido de poder cuidar de um anjo, porque ele foi um anjo para ensinar, na verdade ensinar a mim, mas proporcionar aos outros uma qualidade de vida melhor. A mensagem que eu deixo é que viva cada segundo da sua vida como se ele fosse o último e da melhor forma possível, porque a gente só tem o agora. Daqui a um minuto a gente não tem mais. Não perca sua fé, não desista nunca e sempre tem um propósito. Às vezes a gente não sabe, não entende naquele momento, mas sempre tem um propósito.